Tudo na paz? Você conseguiria descrever o que é ser cristão? Quando a gente conversa, a gente pensa o que é ser cristão, eu acho que a gente guarda um conceito, uma ideia, né, dentro do nosso coração, sobre o que é ser cristão. Talvez a gente tenha um exemplo de alguém que é um bom cristão, mas sempre que a gente tem um período de novos convertidos, de batizandos, antes do batismo, que é no começo do ano, perto do retiro, e depois do batismo também, a gente forma um pequeno grupo de pessoas que estão ingressando na fé e a gente conversa sobre isso. É um período de teologia descomplicada, que a gente traz conceitos teológicos profundos, que a gente vai esmiuçando de forma bem fácil, mas a gente vai conversando sobre coisas muito profundas, e é muito bom, é muito gostoso. Às vezes a gente vai alongando, a gente brincou essa semana que é primeiros passos, mas às vezes o grupo vira passos infinitos, que a gente não quer que esse grupo acabe nunca. É muito bom, é muito gostoso. E às vezes a gente precisa parar um pouco e pensar também o que é ser cristão. Porque a gente, na nossa caminhada de fé, costuma tentar fazer um checklist de um código de conduta, mas o que na verdade na nossa vida pontua para o mundo, para nós, uma vida que reflete o caráter de Cristo. A gente precisa parar um pouco às vezes para pensar nisso. Tem um texto muito conhecido, e eu quero partir o nosso pensamento nessa semana e nas outras semanas que eu vou falar também desse texto, que é muito conhecido, que está em Gálatas 2:20, onde Paulo fala: eu fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse texto, na verdade, é um ponto de virada para um capítulo, um texto inteiro de Gálatas, porque aí Paulo, para os Gálatas, vai começar a conversar com eles e falar: então o que é ser cristão? E ele vai falar: olha, ser cristão não é viver debaixo da lei, não é cumprir todos os preceitos da lei. Ser cristão é viver debaixo do Espírito. Ser cristão é andar no Espírito. Se você está crucificado com Cristo, você já não vive mais. É Cristo que vive em você. Paulo vai falar uma coisa muito parecida também para os coríntios, lá no 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, 15, ele fala o seguinte: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Cristo morreu por nós, para que nós possamos viver por Ele. Quando nós entendemos o novo nascimento, quando nós entendemos que Jesus deu a sua vida por nós, quando nós entendemos que nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, essa nova vida vem cheia de uma expectativa de eternidade, vem cheia de uma expectativa de uma reconciliação com Deus. Junto com essa nova vida, dessa nova esperança, essa vida cheia de amor, de alegria, de paz, também junto com essa vida há uma morte de uma velha natureza sem Cristo. Nós somos crucificados com Cristo. Quando Ele morre por todos, nós também temos ali na cruz do Calvário a perda de uma natureza, de uma vida antiga sem Cristo. E quando nós morremos com Ele, acaba essa vida sem Cristo e temos dado início então a uma nova vida. Essa nova vida é uma vida em que Deus vai produzir em nós um novo caráter,
uma nova vida, uma vida em que o Espírito Santo vai viver em nós e vai produzir um caráter em nós, de forma que quando as pessoas olhem para nós, elas já não vão ver mais só a nós, mas elas vão ver Cristo em nós. Ser cristão é permitir que as pessoas vejam Cristo em nós, que as pessoas percebam Cristo em nós, é perceber características de Cristo na nossa caminhada. Quando nós pensamos num monte de coisas que um cristão faz, às vezes a gente não pensa no caráter de Cristo, mas ser cristão é demonstrar em nós caráter de Cristo, e é sobre isso que Paulo vai falar aos Gálatas. Não é só sobre observância de lei, não é só sobre códigos de conduta, mas é o fato da gente ser tão cheio do Espírito Santo, da gente ter uma vida de intimidade com Deus, caminhar com o Espírito Santo de um jeito que ele vai gerar um fruto em nós, ele vai gerar uma característica de Cristo em nós, que nós vamos ter uma identidade de Cristo em nós, vamos ter lampejos da vida de Cristo em nós, e as pessoas vão ver Cristo em nós. Existem 9 características de Cristo que são muito conhecidas como fruto do Espírito, que estão lá em Gálatas 5, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São características de Cristo que são formadas em nós pela presença do Espírito Santo. Então, conforme nós vamos caminhando com Jesus, conforme nós vamos tendo intimidade com o Espírito Santo, conforme a gente vai indo nessa jornada, que a gente entende que é uma jornada de fé, a gente vai lendo a palavra, a gente vai perdendo um pouco dessa nossa natureza, que cada um tem a sua. Tem gente que é mais nervosa, tem gente que é mais paciente, tem gente que precisa um pouco mais de domínio próprio, o outro precisa um pouco mais de mansidão. Tem gente que precisa um pouco mais de amor e tem outro que precisa um pouco mais de bondade. Mas todos nós, nessa caminhada, em um determinado momento, vamos precisar de um recurso divino que vai gerar em nós uma característica que nós sozinhos, sem essa presença, sem essa influência poderosa do Espírito Santo em nós não teríamos. E essas características divinas que vão sendo geradas em nós, vão permitindo que as pessoas percebam que não somos mais nós quem vivemos, mas agora Cristo vive em nós. E esse é a característica daquele que é realmente um cristão. Não é só aquele que deixa de fazer aquilo e passa a fazer aquilo outro, é aquele que tem uma mudança no seu caráter, é aquele que tem uma transformação nas suas qualidades, é aquele que pode dizer, é aquele que tem Cristo vivendo nele. Quando é que esse fruto, quando é que essa característica vai ser apresentada? No momento da adversidade. Porque é fácil você ficar feliz quando você recebe uma promoção, é fácil você ficar super feliz quando você bateu a meta, é fácil você ter paz quando chegou o dia lá do seu pagamento, você pagou todas as contas e sobrou dinheiro, você fala, que bênção, que coisa boa, esse mês eu vou ter um pouco de paz. Aí é bom, mas no momento da adversidade, no momento que você está tendo alguns transtornos relacionais, no momento em que você tem alguns problemas de saúde, no momento onde as coisas estão mais difíceis para você, que você precisa de recursos sobrenaturais, é nesse momento em que o seu caráter vai ser afiado, em que você vai ter mais intimidade com Deus e você vai receber do Espírito Santo os recursos que você precisa para que você possa ser aquela pessoa que mostra, que revela que você é verdadeiramente um cristão. Não adianta a gente ter um monte de dons, a gente ter um evangeliquez, a gente ter aquela aura espiritual, se a gente não tem um caráter transformado. Tem uma figura muito legal que eu li, uma figura de um escritor chamado Wayne Barber. Ele fala que nós somos como casacos.
Nós somos como um casaco que você tira, um casaco bonito, e você coloca ele na cadeira. Se você coloca esse casaco na cadeira, ele é só um casaco. Mas a partir do momento que você coloca esse casaco no seu corpo e você começa a se mexer, esse casaco ele ganha movimento, é como se ele ganhasse vida. O casaco, ele não tem vida nenhuma, ele só se movimenta, ele só tem a vida se ele está no corpo. Da mesma maneira, a nossa vida está em Cristo. Se nós estivermos cheios de Cristo, se nós estivermos em Cristo, nós temos essa vida. Nós não somos absolutamente nada se nós não estivermos em Cristo. É isso que quer dizer Gálatas 2:20, Cristo vive em nós. Nós não somos nada sem Cristo, nós somos como um casaco, mas quando nós temos Cristo em nós, quando nós temos Cristo vivendo em nós, essa vida é o fruto do Espírito, e essa vida vem dele, e tudo que nós passamos a viver espiritualmente é fruto da vida de Deus que existe em nós, e isso é o que faz de nós verdadeiros cristãos. Sem Cristo nós somos como casacos colocados sem vida nenhuma numa cadeira. Não existe nada em nós mesmos que pode revelar a verdade de Deus. Mas quando nós temos Cristo em nós, a presença gloriosa do Espírito Santo em nós, nós podemos ser verdadeiramente cristãos. E existe um dos principais frutos do Espírito que nós podemos revelar. E quem falou isso foi o próprio Cristo. Ele fala isso em João 3,35, quando ele fala que todos vão saber que nós somos discípulos, todos vão saber que nós somos pessoas que seguem a Jesus, se nós amarmos uns aos outros. E eu gostaria então de falar sobre esse primeiro de todos os frutos, desses gomos do fruto, que é o amor. Essa primeira característica daqueles que são identificados como um cristão, que é o amor, que é conhecido como a palavra ágape. Quando a gente fala em amor, normalmente a gente pensa em algo muito romântico, em algo muito doce. A gente pensa em algo que é uma palavra emocional e sentimental. Mas a palavra ágape, que é a palavra que está sendo usada aqui, é uma palavra muito forte e muito poderosa. Eu falava disso na quinta-feira, nesse grupo. É uma palavra que não tem nada sobre sentimento e nada sobre emoção. A palavra que denota a característica do fruto do Espírito, que é gerada pelo Espírito no nosso coração, como uma característica de Deus em nós. Quando a gente fala, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim, e Cristo vai gerar algo que eu não tenho naturalmente, e esse algo que eu não tenho naturalmente é o amor. É uma decisão, é uma escolha e é uma resolução. Esse amor ágape que está sendo falado aqui é algo que é muito diferente de emoção, pode envolver uma emoção, mas essa não é a raiz do significado. É uma determinação que Deus produz em nós, que nos leva a fazer por alguém aquilo que é melhor para ele e não para mim. Não importa o que isso vai me custar. Amar dessa forma é amar quem não merece. E nós estamos acostumados a amar quem merece. Nós estamos acostumados a amar quem faz por onde. Nós estamos acostumados a amar só dentro de mutualidades. Mas não foi dessa forma que Deus nos amou. E o tipo de amor que Deus nos chama a amar, que Deus nos convida a amar, o tipo de amor que Deus quer implantar no nosso coração, para que o mundo possa conhecer esse amor, é o amor ágape, o amor que transforma, o amor para um tipo de gente que realmente precisa, o amor que pode transformar ambientes, o amor que pode iluminar áreas sombrias. O amor que o povo de Deus precisa plantar como semente no mundo é o amor ágape, o amor que perde. E a base desse texto está em João 15, que fala o seguinte: Jesus fala, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor
maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E tem dois conceitos muito importantes aqui. Antigamente, o amor que as pessoas conheciam é: amem as pessoas assim como vocês amam a vocês mesmos. E isso por si só já era extremamente poderoso, certo? Se nós conseguíssemos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos, nós já teríamos um mundo muito melhor. Já seria um desafio maravilhoso a ser cumprido. Mas Jesus amplia aqui muito o horizonte. Porque se nós amássemos as pessoas como nós amamos a nós mesmos, nós seríamos o limite para esse amor. Então, quando a gente ama o outro como a gente ama a nós mesmos, a pessoa não me ligou no meu aniversário, eu também não vou ligar. Não me visitou quando eu estava doente, eu também não vou visitar. Mas aqui, Jesus muda. Ele fala: eu vou dar um outro desafio para vocês. Vocês vão amar as pessoas do jeito que eu amei. Vocês vão fazer para elas aquilo que elas não fizeram para vocês. Foi assim que Jesus amou a gente. Jesus amou a gente quando a gente ainda era pecador. Jesus amou a gente quando nós o desprezávamos. Jesus amou a gente quando a gente o rejeitou. E Jesus nos convida a amar as pessoas desse jeito. Jesus nos convida: amem as pessoas como eu amei a vocês. E é mais do que isso. Ele fala: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida. E nós estamos acostumados a amar de um jeito que a gente quer receber. A gente não está pronto para amar a ponto de dar. A gente quer um amor, a gente busca um amor onde a gente quer receber. E o amor que Jesus nos chama a amar é o amor para dar, o amor para entregar, o amor para que a gente possa ir até onde o outro precisa. E a gente encontra esse amor em Mateus 5, um amor desconfortável. Quando Jesus fala: olha, vocês ouviram o que foi dito, e o que tinha sido dito era olho por olho, dente por dente. Era lei de talião. Se alguém tinha arrancado seu olho, você vai lá e não pode arrancar a cabeça, você vai lá e arranca o olho também. Arrancou um dente, não vai arrancar 2, 3, você arranca um dente só. Mas eu tenho uma outra coisa para dizer para vocês. Eu, porém, vos digo, Jesus falou, você não vai fazer mais a tua justiça, você vai agora na lei do amor, na lei do reino de Deus. Vocês que agora vão ser os meus discípulos, vocês que agora foram crucificados com Cristo, vocês que agora não vivem mais, mas agora eu vivo em vocês. Vocês que não estão mais submetidos à lei do mundo, vocês que agora não fazem mais a vontade de vocês, a vontade da carne, vocês que agora fazem a vontade do Espírito, vocês que agora andam de acordo com a vontade do Espírito, vocês que agora são cheios do Espírito, vocês que agora são cristãos, vocês vão andar agora debaixo de uma nova lei, que é a lei do amor. E na lei do amor, o negócio é totalmente diferente. Vocês vão fazer o seguinte: vocês não vão resistir ao perverso. Se alguém ferir vocês na face direita, vocês vão dar outra. Se alguém vier processar vocês e tirar a túnica, vocês vão dar a capa. Vocês vão caminhar com eles. Se você for forçado a andar uma milha, vocês vão dar a segunda. Se alguém pedir alguma coisa para vocês emprestado, vocês não vão voltar as costas. Você vai amar o próximo e você também vai amar os inimigos. Você vai orar por quem persegue. Você vai ser diferente. Você vai amar quem não merece ser amado. E por que você vai amar quem não merece ser amado? Por que você vai amar quem ofende você? Porque você vai amar quem precisa. Porque essa é a lei do reino de Deus. Ser cristão é obedecer à lei do reino de Deus. E quando a gente se dispõe a ser um agente do reino, a gente está se dispondo a ser uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Quando a gente se dispõe a ser cristão, a gente está se dispondo a ser um exemplo de Cristo aqui na terra, a ser uma expressão de Cristo aqui na terra, a que as pessoas olhem para nós e as pessoas vejam Cristo. Vocês conseguem entender isso? Se as pessoas vão ver Cristo em mim, as pessoas precisam ver o amor de Cristo em mim. E a pergunta que nós precisamos fazer é: será que as pessoas podem olhar para nós
e ver o amor de Cristo em nós. Vocês conseguem entender o tamanho da responsabilidade que é quando nós dizemos que nós somos cristãos? Porque ser cristão é dizer que já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. As pessoas veem em nós o amor de Cristo. As pessoas podem olhar para nós e falar: esse é o amor de Cristo. É assim que Cristo ama. Porque é dessa maneira que nós estamos aqui no mundo, para expressar o amor de Cristo. Como que é o amor de Cristo? A palavra fala que o amor é paciente, que o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Será que nós expressamos esse amor? Será que quando as pessoas olham para nós, as pessoas veem um amor paciente, um amor bondoso, um amor que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, um amor que se alegra, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque quando alguém decide em seu coração fazer espiritualmente tudo o que é necessário para que a vida de uma pessoa seja alcançada pelo amor, isso rasga o nosso coração, porque isso não é natural para a nossa carne, isso não é natural para nós, isso não é natural para nós, porque nós buscamos o nosso conforto, nós buscamos amor para nós buscamos um lugar seguro para nós buscamos o que é confortável para a nossa família. Então quando nós pensamos: Senhor, será que nós estamos de fato experimentando Cristo em minha vida? Como que eu posso saber que não sou eu quem vive, mas é Cristo que está vivendo dentro de mim e através de mim? Será que eu sou de fato uma expressão de Cristo na terra? Será que eu amo dessa maneira? Será que o fruto pode ser visto em mim? Essa é uma pergunta que eu preciso responder, porque eu preciso responder o que é ser cristão. Cristo vive em mim? Eu sou um casaco que está cheio de Cristo, ou eu sou um casaco numa cadeira? Porque às vezes você fala: mas eu não tenho recursos para amar. Você não sabe o que é a minha vida. Você está falando, mas você não sabe qual é a minha história. Você não sabe por todas as coisas que eu já passei. Você está falando nesse amor infinito, mas você não tem ideia das coisas que eu já passei. Se você não consegue entender e compreender o amor, 1 João 4:8 fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse amor que nós estamos falando não tem origem em nós mesmos. De fato, nós não temos recurso para amar dessa maneira. Nós não temos esse amor. Esse amor vem de Deus. É Cristo que vive em nós. Nós não temos esse amor. Nós não temos esse recurso. Nós somos limitados. Nós somos egoístas. A nossa natureza é farinha pouca, o meu pirão primeiro. A nossa natureza a nossa natureza é ganhar. A nossa natureza é uma natureza onde a gente quer chegar primeiro, onde o primeiro lugar é nosso. A nossa natureza é uma natureza onde a gente se protege, onde a gente quer sempre criar muros, onde a gente quer criar divisões. É uma natureza de rivalidades. Essa é a natureza humana, de dissensões, de proteções. Mas quando nós conhecemos o verdadeiro amor invade o nosso coração. E é esse verdadeiro amor que o mundo precisa conhecer. Esse verdadeiro amor que precisa invadir o coração das pessoas. E a palavra de Deus fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Deus é esse amor e esse recurso maravilhoso que muda e transforma as nossas vidas. E essa palavra conhecer é experimentar essa experiência transformadora de Cristo em nós, de Cristo que transforma a nossa história. Esse amor que não nos julga conforme as nossas limitações, esse amor que nos perdoa, que nos capacita, que nos transforma. O Deus que olha para as nossas vidas, conhece as nossas mentes, as nossas limitações, os nossos medos, os nossos pecados, as nossas dúvidas, e mesmo assim nos ama, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu uma esperança, traz para nós confiança, esperança, salvação, um futuro de bênção, de glória. Esse Deus de graça, de misericórdia, que nos fortalece quando nós estamos tristes, que nos consola, um Deus de misericórdia e bondade todos os dias. Esse nosso Deus, um Deus de amor e de graça, de bondade, esse Deus é um Deus de amor. E esse Deus de amor, do verdadeiro amor, Ele nos chama para manifestar esse amor ao mundo. Em 1 João 4,9 fala: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Deus nos chamou para que nós pudéssemos viver por meio dele. Nós somos só casados, nós não vivemos mais, mas ele vive em nós, viver por meio dele. O mundo precisa do amor de Deus. Como o amor vai chegar nas pessoas? Como as pessoas vão conhecer o amor? Como as pessoas vão ver o amor de Deus? Como que o amor vai chegar na casa dessas pessoas que você conhece, que você ama, que você sabe a angústia que elas vivem, a tristeza que elas vivem, a escuridão, a sombra que elas vivem? O amor só pode chegar na vida, na casa, no coração, na mente, na escuridão delas, através de você. É por isso que 1 João 4, 12 e 13 fala: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permaneceremos nele, ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ninguém jamais viu a Deus, mas as pessoas vão ver eu e você, e elas vão ver o amor de Deus através de mim e de você. Nós precisamos ser portadores desse amor. Cristo vive em nós, e nós precisamos ser cheios desse amor. Nós somos os cristãos que carregam o amor de Deus. Nós somos a resposta da oração de Jesus. Jesus ora lá em João 17: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e neles esteja. Jesus ora que o amor do Pai, o amor do Filho esteja em nós, e nós somos aqueles que vão carregar o amor do Pai e o amor do Filho ao mundo. E quando nós carregamos esse amor, quando nós carregamos essa qualidade, quando nós carregamos o peso desse amor de glória, o mundo vai conhecer. É por isso que Jesus fala: nisso é que vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, quando vocês se amarem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, com as suas pessoas próximas, com seus companheiros de trabalho, você escolheu, você fez uma escolha na sua decisão de amar mais a você mesmo, de pagar o mal com o mal, do que de fazer o bem em detrimento do mal que você recebeu? Você podia escolher fazer o bem, sofrer a injustiça. Aquela pessoa não merecia, mas você podia ter quebrado aquele ciclo de maldade, mas você pagou com o mal, e a maldade venceu. Quantas vezes? Quantas vezes a rivalidade venceu?
Quantas e quantas vezes a maledicência venceu? Quantas vezes? Porque amar é uma escolha. Entende? Amar é uma escolha. Nós precisamos escolher. Inimizade, hostilidade, contenda, ciúme, explosões de raiva, disputas, dissensões, inveja, são escolhas. E quando nós escolhemos amar, nós escolhemos que Cristo vai viver em nós, nós escolhemos que nós vamos refletir a glória de Cristo, e que o amor de Cristo vai ser conhecido, e que mais uma vez o amor vai vencer. E quando nós escolhemos isso, estamos fazendo uma decisão. Nós não estamos escolhendo a carne, nós estamos escolhendo o Espírito, nós estamos escolhendo que o amor vai ganhar, nós estamos escolhendo que a glória de Deus vai ser conhecida. Nós poderíamos pegar vários exemplos, mas existe um exemplo que está intrínseco ao amor, que é o perdão. Porque sempre que a gente escolher amar, vai ter uma outra pessoinha do lado de lá que vai continuar escolhendo a hostilidade, que vai continuar escolhendo a rivalidade. Você vai ter que escolher perdoar. Mesmo que você escolha amar, você inevitavelmente vai ter que escolher perdoar. E o perdão é algo que você vai ter que escolher para caminhar a segunda milha, para estender a mão, para eliminar a culpa do ofensor, para tirar o peso e declarar que você não está mais ofendido por aquele que merece ficar no banco dos réus por algum tempo a mais. Ele merece, ele de fato é um ofensor, mas você vai decidir eliminar a culpa dele, caminhar com ele mais uma milha. E quando você decide isso, você decide amar, você decide que você vai caminhar e essa relação vai prosperar, porque o nome do Senhor vai ser conhecido. O perdão não tem limite. O perdão é 70 vezes 7. O perdão libera o perdão de Deus para nós. Você perdoa assim como Deus perdoa você. Quando você decide perdoar, você decide restaurar a relação. O perdão é uma decisão, assim como o amor é uma decisão, é uma atitude de fé, a capacidade de absorver o mal cometido contra você e anular a culpa e o ressentimento contra quem te ofendeu. Você decide, é uma via de duas mãos. Você é o primeiro a ser liberto, mas você também liberta quem te ofendeu. Você deixa de ser vítima, porque Jesus nunca sentou no banco dos vítimas. Ele nunca foi vítima. Ele sempre foi aquele que era perdoador. Nós precisamos ser aqueles que amam, mas também aqueles que perdoam. A pergunta é: nós estamos prontos para sermos cristãos de verdade? Quando você responde que você é um cristão, você está pronto para responder que você é aquele que vai refletir o amor de Jesus. Quando alguém olha para você, ele vê o amor de Jesus. 1 Coríntios 13:7 fala que o amor, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Você já desistiu de alguém? Você já desistiu de alguém? Jesus nunca desistiu de você. Jesus nunca vai desistir de você. Nunca vai desistir de você. O amor que nós estamos falando não é um amor que vem de nós. Deus é amor. Você não precisa fazer força para amar. Não é tua responsabilidade amar. Esse amor vem de Deus. Esse amor é um amor que faz parte do caráter de Cristo. O caráter de Cristo é perdoador. O caráter de Cristo é amor. Deus é amor. Nós precisamos apenas estar cheios do Espírito Santo, andar em Espírito, permitir que esse Espírito
Santo de Deus transforme o nosso caráter à imagem do caráter de Cristo, porque ser cristão é ser a imagem de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos leve, nos transforme, nos encaminhe para expressarmos a verdade de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho. Que Cristo possa viver em mim, que Cristo possa viver em você, que Cristo possa te capacitar a perdoar, que Cristo possa te capacitar e te aperfeiçoar no amor, e que você possa ser levado a expressar esse amor e levar esse amor ao mundo, porque todo mundo precisa do amor, porque todo mundo precisa de Deus. E você é um portador desse amor glorioso. Você recebeu a honra de portar o amor ágape, o amor de Deus. Vamos orar por isso. Senhor, eu te agradeço por esse amor que o Senhor derramou nos nossos corações. Te agradeço porque esse amor permeado, o mesmo amor que habitava no Filho, e o Senhor orou por nós para que esse amor habitasse em nós. Não é um amor que vem de nós não poderíamos amar desse jeito. Nós somos egoístas, hostis, rivais. Mas o amor de Cristo está derramado nos nossos corações. Ajuda-nos a ser como Cristo, Senhor. Ajuda-nos a sermos transformados pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a refletir esse amor nas nossas relações, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a ter esse amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera. Ajuda-nos a ter esse amor cheio de fé e de esperança, e a perdoar, a andar mais uma milha, a ter esse amor que perdoa 70 vezes 7, a não sermos vítimas e vitimistas, mas termos sensibilidade, compreensão, a sermos pessoas que refletem o amor de Cristo nesse mundo, que levam o amor ágape, que o Senhor possa nos usar poderosamente para encher o mundo do amor verdadeiro. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.